Olá, então hoje a gente vai começar a falar, né, da formação do universo na crosta terrestre, no que é o nosso segundo roteiro de estudo orientado, né, de forma remota aqui na disciplina de Introdução à Ciência do Solo, com o professor Felipe. Eu gostaria antes de dar alguns recados. Quem não conseguiu acesso à biblioteca virtual e quiser esse acesso, eu sugiro tentar outro navegador. Eu tentei, não consegui, no Chrome, e mudei. Usei da Microsoft, funcionou, o Edge. Tem também canal de dúvidas da própria biblioteca para vocês solicitarem uma ajuda. E esse material dessa aula em si eu tenho aqui comigo, eu vou disponibilizar, tá, no campus virtual. Outro recado é sobre interpretação de perguntas. Então eu fiz uma pergunta sobre solos, né, conceito que vocês carregam, né, sobre solos, e muitos de vocês citaram coisas de livros e tudo mais. Não era isso que eu queria, ninguém errou essa questão é um presente, né, digamos presente. Eu quero saber o que vocês têm noção aí de solos, né, muita gente já tem mais noção, fez técnico agrícola, ou está fazendo de nova disciplina, e vocês acabaram respondendo coisas que não precisava, né? Pegar uma definição de um livro, segundo não sei quem, porque a pergunta é para vocês, tá? Pode olhar lá no enunciado e fica uma dica para as próximas avaliações. Então, às vezes eu peço para exemplificar, é uma coisa, citar é outra, é, relacionar. Então, a interpretação da pergunta é uma coisa que vai ter muito aí na vida profissional, né, de vocês. Então, eu também cobro isso nas provas, porque afinal você tem que saber o que a gente está, né, perguntando. Entender a pergunta para responder a coisa certa. Muitas vezes os alunos perdem pontos porque respondem certo, estava certíssimo. Aí depois falam coisas que estão erradas, né, e eu não perguntei aquilo, e ainda está com o conceito errado e a gente tem que tirar. Tá? Se falar a coisa certa e eu não perguntei aquilo, tem professor que tira, eu não vou tirar, mas muitas vezes eu alerto vocês sobre isso. Então, a gente vai falar da formação do universo e da crosta terrestre nessa aula. É uma aula bem interessante, que a gente começa a formar elemento químico, né, formar matéria, depois elemento químico, para a gente chegar depois minerais, rochas, e quando a gente chegar na crosta terrestre, a gente vai efetivamente estar estudando, né, o solo, que ele está, né, a casca mais fina, mais exterior do planeta, né, no planeta sólido, é o solo, tá? Ou que contém coisas sólidas, pelo menos. Bom, então a gente vai falar hoje da teoria do Big Bang, seria então a grande explosão, a grande expansão. Foi proposta pelo padre e cosmólogo belga Georges Lemaitre em 1927, tá? E onde Hubble, né, que deu origem ao nome do telescópio famoso em homenagem a ele, fez descoberto que dava suporte a essa lei, né, essa teoria de Lemaitre, que é a lei de Hubble-Robertson. Tá, então, né, grosso modo, bem resumido aqui, a gente vai ver um pouco mais na sequência, mas há quase 14 bilhões de anos aconteceu esse Big Bang, onde nos primeiros segundos surgiram as primeiras partículas subatômicas. Então a energia que estava contida num ponto infinitamente pequeno, ele foi se expandindo, se transformando em matéria, primeiro partículas subatômicas, depois essas partículas se combinaram então em elétrons, núcleos e formando átomos, depois galáxias, estrelas, né, até chegar no planeta Terra, é o que nós vamos ver aí, né, sobre a teoria do Big Bang. Bom, então agora eu vou tirar o vídeo, que eu vou explicar aqui nos slides. Então, essa bolinha que pingou aqui, né, vou marcar aqui, ó. Essa bolinha que pingou, ela representando basicamente algo como 1,6 vezes 10 a menos 35 metros, ou seja, 0,30 e tantos zeros aí, 1,6, ou seja, por isso que eu falei que é um nada. E esse nada abrigava toda energia
né, que tem, né, no universo hoje. Na verdade, toda energia é matéria, mas vocês vão ver que é energia que se transforma em matéria, né, na famosa equação de Einstein, onde a energia pode ser convertida em matéria e vice-versa. Tá? Então, a gente não consegue nem imaginar um ponto dessa magnitude, que tem tudo que está hoje no universo, né? Temperatura e pressão altíssimas. Isso é, claro, uma teoria, mas a teoria mais bem referendada em fatos e em experimentações, proposta, então, no século XX, na verdade, na década de 20, no século XX, né? E que foi uma época de grande efervescência da física, de grande avanço. O Lemaitre, ele conhecia o Einstein, nessa época que a gente teve um grande florescimento aí dessa ciência, né? E que resultou na teoria mais bem respaldada aí da origem do universo, que é o Big Bang, tá? Então, nesse ponto aí, de repente, ele começa a se expandir, né? Isso começou há 14 bilhões de anos atrás, e essa expansão se iniciou e até hoje eles estão o universo está se expandindo em contínuo afastamento. Então vamos numa cronologia aí, só para a gente dar uma entendida melhor. O Big Bang, ele é o tempo zero, certo? Como é até surreal a gente falar em tempo antes disso, porque antes disso não existia espaço, não existia tempo. Então, a gente pode dizer até que é um limite da ciência do que a gente conhece, pode ser o Big Bang. Antes disso, fica até difícil de falar, porque como não tem tempo, não tem antes, certo? É um pouco confuso, um pouco difícil de entender, e é isso mesmo, né? Como um nada, que é aquele ponto, não é nem nanométrico, é 10 a menos 35 métrico, né? Muito pequeno. Antes disso não tinha nada, então criou-se tudo a partir desse ponto aí, que é essa medida inimaginável. Tá, 10 a menos 6 segundos após o Big Bang, o universo já tinha 300 metros de raio, ou seja, né, um tempo também milionimimétrico, né, porque 10 a menos 6. A temperatura era também algo impressionante, 1,3 vezes 10 a 13 graus Kelvin, né, graus Kelvin. Então, a temperatura absoluta, o zero Kelvin ao menos 273 centígrados, então isso aqui é uma temperatura muito elevada. Tudo estava na forma de energia, não existiam nem elétrons nem prótons, não existia matéria, então era tudo na forma de energia. Tá? 10 segundos já tinha então 3 milhões de quilômetros. A temperatura já havia caído um tanto considerável, ainda que muito, mas muito elevada mesmo. 4 vezes 10 a 9 graus Kelvin, e quando começa então a se formar a matéria, elétrons, prótons e nêutrons. Então, o que eu falei da equação de Einstein, energia equivale a massa, né? Energia pode se transformar em massa e vice-versa. Então, a gente tem, né, quando começa a formar a matéria, a gente tem essa nuvem de material subatômico, que não são, então, ainda matéria, e começa a arrefecer, a esfriar o universo, então começa a formar matéria na forma de prótons, nêutrons e ânions, que vão então depois formar os átomos, né? Então, 800 mil anos após o Big Bang, o universo já tinha 6,6 vezes 10 a 19 quilômetros, algo bem também grande, mas imagina o quanto que não tem hoje, né? A temperatura já era de 3.000 graus Kelvin, tá? Onde aí os elétrons se juntam aos prótons, os prótons se juntam aos nêutrons, e a gente tem a formação, então, de átomos. Tá? Os primeiros a surgirem são hidrogênio, hélio, lítio e belírio. Na verdade, o primeiro é o hidrogênio, tá? Então, que é o mais simples, né? Então, a gente tem aqui na tabela periódica os 4 primeiros elementos: hidrogênio, hélio, lítio e belírio.
Tá? Então, aqui nessa sequência, a gente tem, né, esses primeiros 4 elementos, que são, né, os mais simples, e vai aumentando aí então, o seu número atômico. Então, essa formação dos 4 primeiros elementos, onde então a energia se transforma em matéria, formando primeiro o hidrogênio e depois hélio, lírio e berílio, ocorreu por que a gente chama de nucleogênese, tá? Então, gênese é que foi formado, né? Nascimento, geração, a partir da aglomeração então de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Então, a partir do momento, uma coisa que a gente tem que entender aqui, a partir do momento que existe matéria, formou esses elementos, tem força da gravidade. Então, todas aquelas partículas subatômicas que estavam de uma forma mais homogênea começam a criar matéria, começa a se formar a matéria, né? E isso vai se juntando pela força de gravidade, formando um ambiente mais heterogêneo, onde, né, vão começar a ver, vai começar a ter agrupamento, né, de partículas, né, os aglomerados de partículas que no final das contas vão formar as galáxias. Tá? Isso, então, há 10 bilhões de anos atrás, levou à formação das primeiras estrelas, né? Essa força da gravidade que juntou a poeira dos elementos aí da nucleogênese, hidrogênio, hélio, lírio, berílio, começam a se juntar tanto que até que começam a aquecer. Tá? Então, eles se juntam, isso aí gera uma energia muito forte, tá? E é o que a gente chama então de queimar hidrogênio, que não é um queimar clássico, né, de não ter oxigênio, obviamente nem foi formado ainda, mas a estrela se acende com essa energia toda e com isso a gente vai começar a nucleossíntese, que vai formar outros elementos químicos. Então a nucleogênese forma os primeiros 4 elementos, a nucleossíntese outros elementos, né, no interior das estrelas. Tá? Então, como é que funciona isso? Né? Aqui a gente tem os 4 primeiros, o hidrogênio mais o hidrogênio se juntando formam o hélio mais um hidrogênio lítio, e o lítio mais um hidrogênio formam berílio. Tá? E essa queima pode chegar, então, até o ferro. E o ferro é o último elemento a se formar, porque as estrelas não o queimam, tá? Não tem como formar após esse elemento. Então, a gente tem aqui na tabela periódica já a formação até o ferro dos elementos químicos. Tá? Estou falando isso aqui mais para a gente entender um geral da formação dos elementos químicos e, né, por exemplo, a gente vai falar muito de ferro, e ferro é o último elemento formado dessa forma, né, no universo. Aí a gente tem também a separação aqui das estrelas de baixa massa, que são estrelas 8 vezes menores que o Sol, tá? E as estrelas de alta massa, 8 vezes maiores que o Sol. Então, uma nebulosa molecular gigante, né, com toda aquela matéria espalhada, pode ir pelo caminho de estrela pequena, gigante vermelha, e aí no final vai ter a anã branca e a estrela gigante, ou por outro caminho, estrela gigante, supergigante vermelha, supernova, né, que pode ir para o buraco negro, formar um buraco negro, uma estrela de nêutrons ou uma anã branca. Isso tudo vai impactar nos elementos químicos formados. Tá? À medida que a estrela, então, ela vai evoluindo, formando novos elementos químicos, ela vai crescendo, atraindo para si mais partículas e vai subindo na escala estelar. Né? Uma gigante vermelha, depois chega uma supergigante vermelha, né? Forma uma supergigante vermelha. Essa estrela vai queimando primeiro os elementos químicos mais leves no seu interior e os mais pesados ficam no exterior do núcleo quando acaba de queimar os do interior, então ocorre o colapso, o exterior cai para o interior, dando um fluxo, né, um fluxo a mais de energia que a gente chama então da explosão da supernova. Essa explosão da supernova, então, que vai formar os outros elementos químicos, né, porque vai ter energia suficiente para gerar esses, né, outros elementos, do cálcio até o laurêncio. Então, aqui na explosão da supernova, a gente tem a formação, né,
dos demais elementos químicos e essas explosões são raras, né? Uma a cada 2 anos, uma ou duas mais ou menos, a cada 100 anos na Via Láctea, por isso os elementos formados nessa explosão são mais raros. Então vocês podem ver, vocês vão ver, né, na verdade, mas né, esses elementos químicos, esses primeiros, vocês conhecem todos ou a maioria, eles são muito mais abundantes, tá? E depois a gente tem elementos menos abundantes, porque são mais raros, né? A fábrica de elementos químicos são as estrelas, né, e a explosão da supernova, que são, então, eventos que ocorreram em maior ou menor intensidade e formando, então, maior ou menor quantidade de um ou outro elemento químico. Então, só para a gente entender toda essa informação do Big Bang, onde o nada deu origem a tudo e a energia se transformou em matéria, e essa matéria, então, foi se modificando, formando os diferentes elementos químicos. A gente tem a nucleogênese, que é a aglomeração de prótons, elétrons e nêutrons no universo, né? A primeira formação da matéria, dos primeiros elementos, então hidrogênio, hélio, lítio, berílio, e a nucleossíntese, onde tem a síntese de novos elementos no interior das estrelas. Tá? Então a gente pode dizer que os elementos com o número atômico entre o hélio e o ferro, né, se formaram durante a evolução das estrelas. O hidrogênio foi o primeiro a ser formado e depois começou a formar hélio e foi até o ferro. Os elementos de número atômico maiores que o ferro foram então formados nas explosões das supernovas, que são então mais raras. A gente vai falar bastante de elemento químico, de formação de minerais. E vocês vão ver que, por exemplo, o ferro, que ainda está na queima das estrelas, na evolução das estrelas, né, é o último deles, ele estou falando dele porque ele é o último, mas ele também é muito importante aí na ciência do solo, formando os óxidos de ferro. Não deixa também de ser um elemento nutriente para as plantas, tá? E, sobretudo nos trópicos, nas regiões tropicais úmidas, a gente tem muito óxido de ferro no solo, tá? Diferentes tipos. Então, gente, essa matéria dispersa quando explode a supernova também é aquela que vai formar o Sol e os planetas. Tá? O Sol tem matéria acumulada no centro, onde está quase toda a matéria dele, né? 99,8%. E aí ele vai se acumulando, a temperatura aumenta, começa a fusão de hidrogênio, o Sol então se acende. Tá? Um planetésio é uma matéria que concentra, né, que se concentra, ou seja, que tem o fenômeno da acreção. A acreção é o acréscimo mesmo, né, formando corpos maiores, gerando calor no centro e vai aumentando e causando decaimento nuclear. Tá? Isso que eu estou falando porque vai ser, né, a origem então dos planetas. O calor começa a derreter as rochas ao redor do planetésio, vai se diferenciando em camadas, que é o que a gente vai ver na crosta, o manto, o núcleo, e vai formar então os planetas através da acreção de matéria, né, que vai então aumentar o calor e causar esse decaimento nuclear, formando então, né, os planetas. Eu vou passar para vocês um vídeo que mostra um pouco dessa formação do planeta, no caso a Terra, né? Bom, pessoal, voltei aqui só para a gente falar um pouco então, né, sobre o nosso sistema solar e dizer para vocês, né, que algumas curiosidades é o tamanho do planeta. Né? A Terra é o quinto planeta do sistema solar em tamanho, é o terceiro em distância para o Sol, né? Tem um raio de 6.370 quilômetros. Então, se ela tem um raio, quer dizer que ela é redonda? Não, a Terra não é redonda. Ela é esférica? Esférica pode ser, mas ela também não é uma esfera. Tá? A gente costuma dizer que a Terra tem um formato esferoidal. Tá? Então, é semelhante a uma esfera. Hoje em dia, na atual circunstância, se vocês me falarem que a Terra é redonda, eu vou aceitar. Tá? Já estou feliz, porque tem gente por aí falando, né, que vocês já sabem que a Terra é plana. Então, hoje em dia, falou que está redonda, está valendo. Tá bom?
Bom, vamos começar a falar agora da estrutura do planeta Terra. O planeta Terra, né, ele nasceu depois do universo. A idade do universo, eu falei para vocês, começou há 14 bilhões de anos. E a Terra, então, a gente tem 4,5 bilhões de anos, né? Mas ao longo desse período a gente teve várias modificações. A Terra não nasceu do jeito que ela mudou bastante, né? O que possibilitou, inclusive, né, a origem da vida e a posterior formação de solos. Então, vamos falar um pouco só do histórico da concepção, né, do que é a Terra, de como ela é formada, qual é a estrutura da Terra. A primeira citação que eu vou colocar aqui é de Eratóstenes, né, onde antes de Cristo, 194 anos antes de Cristo, ele falou, né, que o universo, ele considerava o universo, né, como o céu, que é acima, e o Hades embaixo. Uma definição bem simples: o universo é o céu e o Hades é embaixo. Já passando aí para o século XVII, Kircher já colocou uma estrutura de uma terra que tinha, né, água e fogo. A gente pode ver aqui, né, então, né, a representação de fogo, representação de canais de água, já colocando como a Terra sendo algo esférico, né, com um núcleo, tá, de fogo, né, a gente vê aqui. Então, esse slide aqui é só para lembrar vocês de verem esse vídeo. Tá? Esse vídeo, se vocês quiserem, inclusive, parar e dar uma ver o vídeo que vai estar aí disponível no campus virtual, que é, né, um vídeo curto de uma série maior, de um programa aí da National Geographic. Quem quiser ver tudo, é só procurar no YouTube que tem, né, a origem do universo, algo assim. E aí o trecho que mostra a formação, então, do planeta Terra. Tá? Bom, vamos agora falar do conceito atual, né? Então, o primeiro que sugeriu camadas na Terra foi Wishart, no final do século XIX, tá? No final do século XIX, a gente teve também os sismógrafos, que ajudou bastante, né? Foram essenciais aí para a gente entender a estrutura da Terra, né? Então, baseado também em princípios da geofísica e estudos de meteoritos, ou seja, os sismógrafos ajudou a gente a entender, né, que a gente tinha camadas de diferentes densidades, já vou falar disso, e também estudos de meteoritos. Meteoritos, então, eles são objetos, né, corpos celestes que vêm do espaço, que têm matéria e elementos químicos que a gente pode estudar. Tá? E relacionando isso, conseguiu-se chegar à teoria da divisão do planeta Terra em camadas. Então, mas só para a gente entender isso, então eu peço, né, o vídeo é interessante, a gente vê o vídeo que eu passei no slide passado, que a Terra era considerada então um corpo homogêneo, né? Ele era basicamente um aglomerado de partículas, de elementos químicos, aliás, né, todos dispersos homogeneamente, não tinha um elemento químico mais ou menos concentrado em nenhum lugar. Ao longo do tempo, ele teve uma diferenciação interna, né, e a composição foi mudando no núcleo, no manto e na crosta. Né? Então, foi formando, na verdade, o núcleo, o manto e a crosta. Diferença de temperatura, então, e o comportamento entre a litosfera e a ionosfera, que é uma outra camada mais dúctil, né, que a gente vai falar quando for falar de teoria das placas tectônicas, causam uma consequência na dinâmica interna terrestre. Então a gente vai ver isso também. A gente tem essas camadas, a gente tem uma movimentação de material no interior do globo e energia irradiando e várias coisas acontecendo formando o planeta ao longo dessa evolução. Tá, então o que é a diferenciação? Tá, como é que aconteceu isso? Um corpo mais homogêneo, onde tinha esses elementos químicos uma temperatura muito elevada, ele foi se resfriando, né? A matéria mais leve foi indo mais para as bordas, porque é mais leve, e o ferro, que é mais pesado, foi ficando
no fundo, né? No fundo não, desculpa, no centro, tá? Então a gente tem aqui, né, o ferro no estado sólido, né? Lá no núcleo, temperaturas elevadíssimas, mas como é que ele está em estado sólido? Porque ele está com uma pressão altíssima, então é algo que a gente não consegue também imaginar, mas ele está num estado sólido, tá? Depois em estado líquido, no núcleo externo, depois o manto e depois a crosta, que é uma camada bem fina, se você pegar proporcionalmente aqui, ó, 40 quilômetros, tá? É a mais fina de todas e extremamente fina, como se fosse uma casquinha de um ovo, tá? Para a gente entender a diferenciação dos elementos, basicamente nesse primeiro aqui, ó, que eu estou marcando aqui, vocês veem várias cores de pontinhos que representam vários elementos químicos, que no segundo aqui que eu estou mostrando, ele foi então se diferenciando, concentrando ferro principalmente, mas também níquel no centro e elementos mais leves nas bordas. Então formou o que a gente chama de crosta, manto e núcleo. Eu falei também de astenosfera, tem outras divisões que fazem a gente entender melhor a dinâmica atual do planeta, mas vamos ficar por enquanto falando da crosta, o manto e o núcleo, né? O núcleo é o central, o manto ele é o intermediário e a crosta é essa casquinha fina que a gente tem no planeta. Tá, e como é que, né, chegou-se a essa conclusão de divisão de camadas? Então a gente tem, né, como eu falei para vocês, tem sismógrafos e eles emitem ondas e com isso eles conseguiram perceber que tinha uma descontinuidade aqui, que é a descontinuidade de Morro ou de Mohorovic. Então a gente fala também de descontinuidade de Morro, que é onde separa uma concentração maior de silicatos, que são tipos de minerais que a gente vai ver nas próximas aulas, menos densos, formados de alumínio e potássio principalmente. Silicatos, todos eles têm silício e oxigênio, tá? Então, todos eles têm esses elementos, mas estes na crosta são mais ricos em alumínio e potássio, e no manto, silicatos mais densos, né, já com mais ferro, por exemplo, que é mais pesado. Então, já mostrando uma diferenciação aí por densidade, tá? O ferro que tem muito no núcleo, é quase todo ferro, mais de 90%, ele ainda vai continuar tendo, né, nas outras camadas. E a descontinuidade de Gutenberg conseguiu delimitar aí o manto, que é mais viscoso. Então, o manto, ele é viscoso, tá, gente? E o núcleo externo, que é líquido. Tá? Então, isso tudo foi através de medidas com sismógrafos que teve, vou colocar o próximo slide aqui, que tem mostrando como é que funciona isso, né? Aqui, então, os dados do sismógrafo, vocês veem que tem uma mudança aqui, uma mudança menor aqui, e isso aqui, então, associou-se, tá, à composição, né, do manto, e depois, entre o manto e o núcleo externo, e depois entre o núcleo externo e o núcleo interno, que é a outra camada que foi diferenciada pelo uso de sismógrafos. Tá? Esses saltos de densidade que demonstravam, então, uma diferença na composição química. Então, olha só aqui, né, no núcleo, basicamente ferro, que está representado em preto, um pouco de níquel. Aí, né, no núcleo externo, ainda muito ferro, mas já começa a aparecer outros elementos, né, até o oxigênio, que é mais leve, começa a aparecer. E aí a gente vai, então, no manto e tem já oxigênio, magnésio, silício dominando, e quando o ferro aqui ó, já é menor, e menos ainda né, quando a gente chega na crosta, então, né, outra composição química. Por que isso é importante? Porque a gente está aqui né, na crosta. Então, o que a gente vai ter mais de elementos químicos? Todos esses aqui, inclusive o ferro, mas não como é né, no núcleo, que é basicamente ferro com um pouco de níquel. Então, olhando em números aqui, a gente pode ver que a Terra inteira, se você considerar uma média, até porque ela é muito volumosa, né, a gente vai ter
o ferro dominando, 35%, a maioria dele no núcleo, o oxigênio ainda bem presente, né, o segundo colocado, e silício com 15%. Depois os outros elementos aqui. Tá? Se você pegar ele, então, já dividido, né, a crosta só, ela vai ter basicamente, né, aqui quase 3/4 de oxigênio e silício. Tá? Depois tem alumínio, ferro, magnésio, cálcio, potássio. E vocês vão ver que a gente tem, então, na Terra como um todo, se a gente pegar ferro, oxigênio, silício e magnésio, a gente tem mais de 93%, ou mais ou menos 93%. Agora, na Terra, na crosta, mais especificamente, a gente vai ter silício, oxigênio, alumínio, ferro e magnésio com 92%. Tá? Se você juntar ainda cálcio, potássio e sódio, você tem praticamente 99%, ou quase toda a Terra, né, com esses elementos químicos. Toda a Terra não, desculpa, gente, é toda a crosta, tá? Então, a crosta concentra esses elementos, e se vocês olharem que eu falei aqui, né, silício, oxigênio, né, com 66 mais 8, 74%, praticamente 3/4 de silício e oxigênio. E a gente vai ver que os minerais mais comuns na crosta da Terra levam o nome de silicatos, e os silicatos são compostos basicamente, né, por uma estrutura tetraedral, que é a sílica, silício e 2 oxigênios. CO2 é o mais... todos os silicatos têm essa estrutura, e aí, dependendo do silicato, ele vai ter também alumínio, ferro, magnésio, cálcio e o quartzo seria o silicato puro, só silício e oxigênio. Tá? Isso a gente vai ver com detalhes nas aulas de minerais, mas só para vocês entenderem que silício e oxigênio formam então um maior grupo de minerais, que são os silicatos, que ainda se subdivide em vários grupos que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá, então a Terra ela tem mecanismos internos que dizem respeito a essas camadas, a forma como é que ela se comporta lá, e também vai ter mecanismos externos, que a gente vai ver mais para frente. Isso tudo vai, no final, né, gerar a superfície, ou mais que isso, o solo que a gente vive, né, que a gente está, que nos sustenta. Então, para entender esse sistema Terra, os mecanismos internos, a gente tem nessas camadas, né, uma movimentação que parte do princípio da convecção, semelhante é o mesmo sistema que funciona numa panela em ebulição. A gente tem, então, né, a água quente que está aqui sendo esquentada, movendo-se para o topo, onde ela vai, esfria aqui e volta para baixo, esquenta de novo e volta para cima. Tá? O sistema do planeta Terra, a gente tem, né, a matéria quente que vai vindo aqui das profundezas e vai subir. No caso aqui, é um encontro de placas divergente, ou seja, eles estão se separando, como no oceano, na Mesoatlântica, a gente vai ver já já, e, né, começa a empurrar uma placa, por causa desse sistema de convecção, né, aqui para cima, vai empurrar uma placa para um lado e para o outro, vai formar essa placa, na verdade, e vai empurrar as placas que estão, né, nas laterais aqui, e vai, com certeza, essas placas vão encontrar com outras e vai formar o que a gente chama da tectônica de placas. Tá, outro sistema interessante do sistema Terra, um mecanismo interno, é o geodínamo, tá? Que funciona como, né, uma barra imantada de um campo dipolar que vai, então, ter o polo norte e sul. No caso da Terra, a gente tem, então, o campo magnético dipolar produzido por correntes elétricas que fluem no núcleo externo do metal, de metal líquido, né, que são movidas por convecção. Então, esse sistema de convecção ele também cria esse eletromagnetismo que vai formar o sistema de geodínamo, que é muito importante para vários processos aí, inclusive da atmosfera e tudo mais. Isso, né, a gente tem então um sistema de geodínamo.
Tá, o tempo geológico é também algo que eu vou deixar um vídeo para vocês para entenderem, porque é bem complexo, é uma coisa também difícil de imaginar, que a gente tem eu vou passar um vídeo interessante que fala sobre um ano. Se todo o tempo geológico do universo fosse transferido para um ano, como é que seria, né, por exemplo, a formação do planeta Terra, em qual mês seria, e, por exemplo, o, né, a separação dos continentes ou mesmo os primeiros hominídeos. Porque se você pegar o nascimento de Cristo, por exemplo, deve ser no último nanosegundo desse ano, se a gente considerar que os 14 bilhões de anos cabem em um ano. Vocês vão entender isso melhor no vídeo, também vai estar disponível no campus virtual. Tá? Então a gente divide em éon, era, período, época. Então muitas vezes vão ouvir falar de Cambriano, Paleozoico, Cenozoico, são de onde são datadas, por exemplo, fósseis, rochas, né, para a gente entender melhor a evolução do planeta. Uma coisa que a gente tem que entender é que, né, é tudo muito difícil de imaginar na nossa escala humana. Quando a gente fala em 1000 anos, a gente consegue até imaginar. Mas quando a gente fala em 1 milhão de anos para cima, né, é uma coisa um tanto quanto fora da nossa realidade humana. Bom, então a gente tem a teoria da deriva continental, que eu vou falar de forma mais resumida, mas só para a gente entender, né, que aqui, por exemplo, há bilhão de anos atrás, né, a Rodínia era um grande continente que se fragmentou, foi evoluindo aqui e depois se juntou de novo na Pangeia, que é o próximo que a gente vai ver, né? O próximo slide mostrando como é que está a atual conformação dos continentes e a movimentação, né? Então depois daqui vai para cá e a gente tem então a separação dos continentes, formação do Oceano Atlântico, né? Através da Cordilheira Mesoatlântica que está, né, separando isso aí, uma placa divergente, e a gente tem então a formação aí, né, dos continentes como eles estão hoje. Vamos ver aqui no próximo a forma como ele tá, teve sua última evolução já. Então, o Pangeia já é 270 milhões de anos. É a Pangeia, que é então a última formação que a gente tem. Tá bom? Então, né, o Pangeia, que é um grande continente, teve também Gondwana, teve vários tipos, mas só para mostrar como é que ele se separou, né, a Pangeia. E aqui, ó, eu gosto de mostrar aqui a Índia. Quem sabe onde é a Índia já olha aqui, ó. Ela vai sair da placa africana, né? E vai de encontro aos Andes não, ao Himalaia, a placa hindu, e formando então a maior cadeia de montanhas do mundo. Aqui também aconteceu isso. Eles se separaram aqui, ó, tem a Cordilheira Mesoatlântica. Eles separou a África da América do Sul, empurrou essa placa, né? Então aqui a gente vai ver que tem também essa placa contra essa placa formando os Andes, né, na orogênese. Tá? Então, como é que eles chegaram a essa conclusão? Né, hoje, não é só pelo formato similar, né, de encaixe, digamos assim, dos continentes atuais, mas também pela existência, né, de descobertas fósseis, né, nas regiões que estariam juntas, como esse dinossauro aqui, e também de rochas semelhantes, né, em ambos os lados do que se separou posteriormente. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui nessas teorias, mas não foi muito bem aceita no início. Normalmente demora um pouco, né? E muitas vezes o cientista não foi nem reconhecido em vida, né? Não sei se foi esse caso, mas essa teoria hoje é muito bem aceita, muito bem
estudada e tenta se comprovar com evidências como essas aí que eu estou mostrando para vocês. Tá, então alguns exemplos aí de placas tectônicas que podem ter vários tipos de contato, né? Pode ser divergente, que afasta uma da outra, como eu mostrei aqui na Mesoatlântica. Pode ser convergente, que uma vai de encontro para a outra, e aí, dependendo da situação, pode entrar para baixo na subducção. Pode ser também transcorrente, que é uma desliza sobre a outra. A gente vai falando disso quando a gente for falar de formação também de magmatismo, que tem a ver com isso aí, com metamorfismo, quando a gente chegar nas rochas, tá? Então, mas basicamente a gente tem aí vários tipos aqui eu coloquei 3 principais. Esse aqui que cisalha, que transcorre desliza sobre a outra, nenhuma fica em cima de nenhuma. Aqui nesse segundo aqui, tá vendo as setinhas para lá e para lá? Ficou bem ruim essa setinha aqui, tá? Que está formando novo, no caso aqui assoalho oceânico, e isso afasta e, por exemplo, empurra essa aqui para baixo dessa, formando então também cadeias de montanhas pelo tectonismo, na orogênese, que é a formação de montanhas, que a gente tem também um vídeo aqui para mostrar. Então, primeiro eu vou mostrar esse vídeo aqui, que mostra essa dinâmica interna da Terra. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Então a gente vê aqui um vídeo que mostra esse sistema de convecção, No vídeo ele fala, então, por exemplo, quando tem a reciclagem de uma placa que foi mergulhada embaixo de outra, ele tem o carbono das plantas mortas, por exemplo, ele vai ser reciclado, vai derreter ali, dentro da estrutura da Terra, lá em cima ainda, e quando ele derrete, ele pode voltar para a atmosfera como dióxido de carbono. Tá? Então a gente tem aí um exemplo de como que funciona esse sistema de convecção.
E aqui, quando se choca uma placa, como a do Himalaia, por exemplo, a gente vai ver que uma As placas animação. tectônicas estão se deslocando novamente, com os continentes nas costas. A Índia está indo em direção à Ásia. As placas indiana e asiática estão travando uma batalha de titãs. Nenhuma das placas está ganhando. As duas começam a se deformar. O que antes era fundo oceânico se deforma para cima, ao longo de 2,5 km. Uma enorme cordilheira é formada. 1.500 metros. 4.500 metros. Agora mais de 8.000 metros. É a cordilheira do Himalaia. E lá está ela, a maior montanha de todas, o Monte Everest. Seu cume alcança a corrente do jato da Terra, a mesma altitude em que voam os aviões. Quando a neve está no cume, derrete. Ela alimenta grandes rios, como o Ganges, o Indo, o Yangtze e o Amarelo. O Himalaia é como uma enorme torre de água. Um dia, seus rios vão fornecer água para quase metade da população mundial. Há 20 milhões de anos, este era o nosso planeta. Com todos os continentes e todos os oceanos, exatamente como conhecemos. Só está faltando uma coisa. Nós, a raça humana. Então vocês viram aí, né, como é que uma placa colidindo com a outra, a gente tem, por exemplo, uma evidência que isso aconteceu, a gente tem rochas que se formam de sedimentos marinhos lá no topo do Himalaia, porque a gente tem então essa ascensão. Isso tudo, né, gerando a maior cordilheira de montanhas do mundo, onde vai ter, né, um maior armazenamento de água de montanha, né, que vai abastecer, como ele disse aí, metade da população, né. Esse vídeo é antigo, pode já estar nesse nível aí de abastecer 3,5 bilhões de pessoas, que é metade mais ou menos da população mundial. Tá?
Bom, então a gente tem nessa deriva continental, que é esse samba, né, essa mudança dos continentes devido a essas forças de convecção que vão fazendo com que eles se rearranjem, além dos terremotos e tudo mais, vulcanismo, que, como eu falei, a gente vai ver mais, né, quando a gente for falar de rochas magmáticas, rochas metamórficas, vários tipos de contato de placas que vão tender a formar tipos diferentes de rocha, tá? Então, tipos diferentes de paisagem. Então, a gente está vendo aqui uma subducção, como nos Andes, né? Essa segunda aqui, e aqui uma coisa mais frontal, como do Himalaia, formando então essa cadeia de montanhas, né, espetacular. Tá, então, o sistema Terra ele tem, né, vamos pegar os mecanismos internos aqui, ó, a Terra é governado pelo calor aprisionado desde sua origem, tá? Então a gente tem aqui, ó, e pela radioatividade do seu interior, e, né, do lado do mecanismo externo a gente tem o Sol levando energia para a Terra o tempo todo. Né? Essa energia solar é responsável, por exemplo, pelo nosso clima e tempo meteorológico. Claro que tem a ver também com o mecanismo interno, porque o clima tem a ver com a altitude que foi formado, por exemplo, pela deriva continental das teorias das placas tectônicas, mas quem leva energia, então, de fora do sistema, principalmente é o Sol. Né? Esse calor irradiado pode, além de tudo, ele vai ser, né, irradiado, aliás, o calor vai incidir, vai ser irradiado e vai fazer com que tenha um equilíbrio aí entre o interno e o externo da Terra, tá? Entre o calor interno e o recebido pelo Sol. Além disso, no sistema Terra, a gente tem também que considerar que meteoros transportam massa do cosmos para a Terra. Ah, mas é quase nada na escala humana. Né? Se a gente lembrar, se a gente já tivesse visto aquele filme que eu falei para vocês verem, ele é um sistema que começou assim, se juntou matéria e começou e continuou tendo acreção, em algumas fases mais, outras menos, com meteoritos. Tá? Então é mais matéria aí que está no sistema Terra. E se a gente for fazer um resumão, isso tem no livro, eu acho que é para entender a Terra. Então a gente tem o sistema do clima, né, com a atmosfera, né, hidrosfera, biosfera, criosfera, que são as esferas, né, referentes ao clima, que vão fazer com que as montanhas, depois de formadas ou durante a formação, estão sendo esculpidas também, né, atmosfera com os gases que permitem a existência de vida na Terra, né? E a gente tem o sistema interno de placas tectônicas, né, e de geodínamo, tá? Então aqui e aqui, só para a gente mostrar, né, que são sistemas internos. A astenosfera é uma camada que eu não falei, mas é por onde o, tem, tem esse deslizamento das placas tectônicas. Tá? É uma outra divisão de camadas aí, e ela está entre o manto superior ali, lá no fim do manto superior. E a litosfera é o que? É onde está, né, um sistema do clima atuando sobre o sistema interno das placas tectônicas que formam as rochas, e o clima vai lá para esculpir, intemperizar, transformar, que é o que a gente vai, né, ver mais para frente, já finalizando a disciplina. Né, a gente vai primeiro construir o elemento químico, construir, né, o mineral, a rocha. Essa rocha vai poder formar outras rochas, que depois, cada uma intemperizando, cada tipo de rocha com sua composição química intemperiza, forma solo, e então, vocês verem a importância aí, né, da disciplina aí para o resto, mas também da gente entender de onde que veio todo o solo, os elementos químicos que ali estão, os minerais que ali estão, tá? Então, pessoal, acabando a aula aqui, ela ficou um pouco mais curta,
porque tem os vídeos para assistir, tá? Então, para a gente entender, né, tempo geológico e a formação da Terra, pode parar no meio, quando eu falei do vídeo, e assistir, ou assistir no final, vai ficar disponível para vocês. Leiam o material, eu vou colocar a prova, avaliação online em sequência. Vou repetir, preste atenção nas perguntas, tá? Esses pontinhos aí são fáceis de vocês ganharem, né, esses pontos, porque vai ser toda semana. Eu já expliquei como é que é o sistema de avaliação, mas e fazendo bem feito, entendendo bem a disciplina, quando for fazer a prova, que vão ter perguntas escritas, tá? Vocês vão entender melhor, aproveitar melhor a disciplina. Tá? Então, qualquer dúvida, me avisem. Eu estou disponível nos canais aí de e-mail, de recados do campus virtual. Alguém falou em criar um grupo de WhatsApp, a gente pode criar, não tem problema, eu só não vou poder responder o tempo todo, né? A gente tem que ter bom senso. Eu também tenho outras coisas e também tem os horários aí que a gente está, né, fora do horário de trabalho. E às vezes eu até respondo, mas, né, como eu disse, bom senso. Depende do que eu estiver fazendo. E aí, o que eu posso propor para vocês, eu fiz isso no semestre passado e deu muito pouca audiência, a gente escolher um horário, provavelmente, eu penso, quinta-feira é o dia que mais gente tem aula da disciplina. Eu não sei se vocês têm algum professor que está dando um determinado horário que vocês não possam, mas que fazer, né, cada 2 semanas ou sob demanda, vocês podem me acionar para isso. Não vou fazer isso um dia antes da prova, então vocês pedem, professor, pode fazer um contato com a gente, uma live ou algo ao vivo na véspera da prova? Não, eu quero que vocês vão estudando, então vocês pedirem. Até a semana anterior da prova, eu estou à disposição, a gente pode fazer, inclusive, marcar uma para ou essa semana ou a outra. Vou esperar a demanda, se não tiver demanda essa semana, a gente faz na outra, eu marco. Eu não sei se está bom para vocês, pensem aí uma quinta-feira, 10 da manhã, por exemplo, tá? E aí a gente faz ao vivo, tiro dúvidas, mas não deixem de me perguntar, tem o fórum que eu criei, e isso todo mundo aproveita. Bom, e é isso, tá? Então, bom estudo para vocês aí, boa avaliação para vocês, tá bom?